Olá, seja bem-vindo aí à nossa jornada pelo grego bíblico. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Márcio da Igreja Batista Central de Olímpia. E estou iniciando aqui uma nova série no canal que vai ser intitulada como Grego Bíblico 1, ou Grego 1 para facilitar, né? O objetivo será ter o grego 1 e o grego 2, no grego 1 contendo 16 aulas, para seguir o formato das aulas do seminário. Cada aula eu vou dividir em blocos de 10 minutos. Então, uma aula de 1 hora, ela vai precisar de pelo menos 6 vídeos. Né? Se a aula for aquela aula um pouco maior, de 1 hora e 20, 8 vídeos, e assim por diante. E também, cada vídeo vai ter um conteúdo, e dependendo do vídeo, se for um vídeo, por exemplo, que eu estou explicando uma gramática, então vai ter exercício. Se é um vídeo que eu estou, se for um vídeo que eu estou explicando apenas conteúdo histórico a respeito do grego, bíblico, dando informações, não tem como fazer exercício. Mas em alguns vídeos, talvez no segundo vídeo já, no terceiro, nós vamos ter exercícios para praticar aquele ponto que foi ensinado. Os vídeos relacionados às tarefas, e que eu vou explicar as tarefas, são vídeos separados, não vão ser contados como aula, é aqueles trabalhos que vocês têm que fazer fora do horário de aula. Além disso, também teremos as apostilas, né, completa, contendo conteúdo aí de todos os vídeos e certamente com mais informações ali que a gente pode colocar na, na apostila. E também vamos recomendar algumas gramáticas para que vocês possam estudar através das gramáticas com pessoas que realmente entendem, têm estudado e ensinado o grego há muito tempo. Então, neste primeiro bloco, vamos entender que tipo de grego era usado na época do Novo Testamento. Qual a diferença dele para o grego clássico? A diferença entre o grego clássico e o koiné. E por que isso é tão importante para quem deseja estudar a Bíblia de forma mais profunda? Então, o objetivo dessas primeiras aulas é mostrar isso. Por que você deveria estudar o grego bíblico? Se você é pastor, é um professor de escola dominical, é um missionário, é uma pessoa que obviamente vai querer se aprofundar no idioma original. Mas de repente você fala, não, mas eu não dou aula, não sou professor, mas eu quero entender a Bíblia melhor, né, para um conhecimento pessoal, né, para um estudo pessoal. Então serve para você também. O grego no Novo Testamento é chamado de grego koiné. A palavra koiné significa comum. Esse era o grego que o povo falava no dia a dia. Vamos dizer assim, o grego que o pessoal falava na rua. Não era o grego dos estudiosos, dos filósofos, né, como Platão, o Aristóteles, mas sim o grego do povo simples, o grego dos comerciantes, o grego que os soldados falavam, que as famílias falavam em casa. Era uma língua viva, usada nas ruas, nas cartas, nos negócios e, obviamente, os autores do Novo Testamento usaram para escrever a Bíblia. Foi nesse grego que os apóstolos escreveram os evangelhos, as cartas e o Apocalipse. Também foi nele que a tradução do Antigo Testamento, a Septuaginta, foi feita. Agora vamos comparar o grego clássico com o grego koiné. O grego clássico
usado aí para filosofia e literatura, grego koiné, linguagem do povo. E a pergunta é, por que Deus escolheu o grego koiné? Primeiramente, vamos começar falando do grego clássico, a linguagem dos filósofos, dos poetas, dos discursos refinados. O grego clássico é o grego que nós chamamos de o grego da filosofia, da tragédia, das grandes obras literárias. É a língua utilizada por autores bem conhecidos, e muitos já sabem os seus nomes, o Platão, Aristóteles, Homero, Sócrates. É uma forma elaborada da língua, com um vocabulário vasto, sintaxe complexa e diversas variações dialetais, ático, jônico, dórico, etc. Era usado principalmente nas escolas e no meio acadêmico na Grécia. Hoje é estudado por linguistas, historiadores e teólogos, especialmente na área da literatura clássica e filosofia. Agora vamos falar um pouco mais sobre o grego koiné, que é o grego que realmente nos interessa aqui no nosso curso. O grego koiné, nós temos aí, eu coloquei no slide anterior, o grego clássico como a voz da elite. E agora colocando aí como a voz do povo. E tem essa frase, né, que é o reglossa tu lau, re fone tu theu. Traduzindo é a língua do povo, a voz de Deus. Espera aí que eu vou explicar por que eu estou usando essa frase. Podemos dizer que o grego koiné é uma versão popular, prática e direta. Menos formal, menos exceções, mais cotidiano. Surgiu com a expansão do Império de Alexandre o Grande. Espalhou-se e se tornou a língua comum, a língua do povo. E é aí que entra o trocadilho aí que eu acabei de fazer. Enquanto o grego clássico era a voz da elite, o grego koiné era a voz do povo. E foi justamente essa voz que Deus escolheu usar para comunicar a sua palavra no Novo Testamento. É claro que a gente sabe que a voz do povo não é a voz de Deus. Mas, nesse caso, Deus decidiu usar a linguagem do povo para tornar a sua voz compreensível para todos. Podemos dizer que é um gesto de amor e sensibilidade. A palavra de Deus escrita na língua do povo, para alcançar o coração de todos. O grego koiné é mais regular, com menos formas verbais, menos irregularidades e com um vocabulário mais próximo da vida do cotidiano. Seria semelhante ao português, que o português que o povo fala no dia a dia não é tão rebuscado como o português dos eruditos. Podemos dizer que o grego koiné ele é direto, funcional e muito mais fácil de aprender, especialmente para quem está começando. É nesse ponto que nós podemos perguntar por que Deus escolheu o grego koiné e não o hebraico para escrever o Novo Testamento? Porque a voz do povo e não a língua dos profetas do Velho Testamento? Creio que uma das razões por que Deus escolheu para escrever o Novo Testamento com o grego koiné é por tudo isso que nós já acabamos de falar, uma linguagem popular, clara,
acessível ao povo comum da época. Acessível ao povo comum da época. E mais, justamente por ser mais simples, o grego koiné acabou se tornando também mais preciso em muitos aspectos. Enquanto o grego clássico, certos elementos ficavam subentendidos por causa da formação acadêmica dos leitores, no koiné era comum reforçar o sentido com o uso explícito de artigos definidos e de construções diretas. E certamente isso nos ajuda a entender melhor o texto hoje. Isso tornava a mensagem mais acessível e, ao mesmo tempo, mais clara. Quem lia não precisava ser um estudioso ou um filósofo para entender. E hoje, isso se traduz em um benefício para nós. O grego do Novo Testamento é mais fácil de aprender e de interpretar do que seria se tivesse sido escrito com o grego clássico. Agora eu quero fazer mais uma comparação: o grego moderno e o grego antigo. Por que será que hoje os gregos, lá na Grécia, não entendem tão bem o grego bíblico? Não é a mesma língua? Mas tem um fator aí que é bem interessante e que nós podemos analisar e entender um pouco como que é a evolução natural de uma língua. Isso é normal com todas as línguas. Então, o grego koiné, hoje, nós temos uma vantagem. Não é mais uma língua falada, é uma língua que nós chamamos de língua morta, assim como o latim. E, obviamente, essa língua que é morta, ela não tem mais vocabulários, não muda a gramática, ela sempre está do mesmo jeito. Isso é ideal para a gente poder estudar, aprender, inclusive memorizar todo o vocabulário que está ali, aprender tudo ali, e não vai chegar um dia e falar, mas essa palavra evoluiu, essa palavra mudou. Não, porque está sendo usado um grego que não é o atual, né? Não é o que era antes, né, dos estudiosos, e também não é o grego moderno. E é uma língua que não tem mudanças. Mas o grego moderno, ele teve várias mudanças, e por isso que hoje ele é bem diferente aí do grego antigo. Então, essa evolução natural da língua, né, o grego moderno hoje, ele é chamado, o grego moderno hoje, se fôssemos falar em grego, seria nea helênica. Aqui vem uma dica, logo é o primeiro vídeo que estamos introduzindo aqui, né? Então, se você observar a palavra nea, ela tem a ver com novo, que é semelhante no inglês, né? Do new, então fica mais fácil, mas em português a gente tem o N também, novo, né? Moderno, está colocando como moderno, mas eu acho que tem a ver aí com a questão do novo. E também a palavra helênica é o grego, tá vendo? Grego, em grego, é helênica. Mas aí você vai falar, então, o nome Helena ou helenismo tem a ver, a origem é dessa palavra? Sim. Se você está falando helenismo, é a mesma coisa que você falasse greguismo. Né? Só que eles falam helenismo porque vem do grego, da palavra grego em grego. Então, helênica é grego em grego, certo? Então, já desde o começo, para você já ir aprendendo aí algumas palavras em grego. Então, como se fala grego em grego? Helênica. Grego moderno, nea helênica. Agora é interessante observar que o grego moderno, ele é descendente do grego koiné. Ou seja, o grego moderno é filho do grego koiné, né? Ou o koiné é pai do grego moderno. Mas, como pai e filho, obviamente tem muitas mudanças, né? Às vezes os filhos são, por serem mais modernos, mais jovens, eles sabem mais coisas às vezes, né? Então, tem muitas mudanças. Tanto
na pronúncia quanto na gramática. Portanto, a letra Y, por exemplo, no grego koiné, se pronuncia U, mas no grego moderno ela soa como I mesmo, não é? Parecido com o nosso. Palavras como grafo, escrever, ainda existem, mas conjugadas e usadas de maneira diferente. Embora o grego moderno seja filho do grego koiné, ele sofreu muitas mudanças ao longo do tempo, assim como acontece com o português, né? Na verdade, muito mais, né, do que com o português, por causa da quantidade de tempo, né? Nós estamos falando de 2.000 anos de distância entre o grego koiné e o grego moderno, contra uma cerca de 500 anos entre o português do século XVI e o português atual. Então, 500 anos de diferença, o outro 2.000 anos, dá para ver que ele sofreu muito mais mudanças. Mas é interessante observar que o português do passado era bem difícil de ser entendido. Dá para a gente ter uma ideia da dificuldade que os gregos têm hoje de ler e entender o grego antigo. E mesmo com apenas, no caso do português, mesmo com apenas uma diferença de 500 anos, já conseguimos perceber o quanto que a língua muda. Quer ver um exemplo? Eu vou mostrar agora algumas. Como exemplo, eu vou mostrar agora apenas duas frases do português antigo para a gente visualizar como até mesmo uma língua que a gente domina pode parecer estranha quando olhamos para o passado. Então, estou falando usando duas frases do português antigo. Supostamente não deveria ser difícil para a gente entender, né, do que está sendo dito. Mas olha os exemplos que eu vou colocar aí. O português do século XVI. Que fiz eu, malfadado? Foi ao Motassé del Rei. Talvez essa primeira frase, você pensar um pouquinho, você vai poder chegar aí a uma conclusão, né, de que ele está perguntando, fazendo aquela pergunta, o que eu fiz de errado? Olha a diferença. Que fiz eu, malfadado? O que eu fiz de errado? O que eu errei? Qual foi meu erro? Mas à primeira vista, você que fiz eu malfadado, mas agora que eu falei o significado, provavelmente fala, malfadado tem a ver mesmo com um erro, né? Mas e a segunda? Fui essa frase, a segunda é até difícil de ler, nem parece português isso, né? Fui ao Motassé del Rei. É difícil. Aí aqui dá para entender por que os gregos têm dificuldade de ler o grego antigo. Olha aqui, 500 anos só de diferença, a gente tem dificuldade para ler e entender uma frase como essa. Imagina num texto cheio de frases e palavras como essa. Eu imagino que provavelmente você não sabe que significa essa segunda palavra. A outra talvez daria para deduzir, mas essa daqui fica bem difícil, que significa eu era fiscal do rei. Olha que diferença, né? Nós não vemos aí essa palavra fiscal aí de forma alguma. Tanto é que no o malfadado, o corretor, ele reconhece a palavra, mas esse almotassé não conhece. Ele colocou lá, eu fui ver a sugestão, ele colocou almoçar, para trocar para almoçar. Tá vendo como que muda em 500 anos? Agora imagina, né, no grego moderno, que há muito mais tempo, então, obviamente, muito mais mudança também. Agora imagine isso com 4 vezes mais, agora imagine isso com 4 vezes mais tempo de mudança. É por isso que um jovem grego moderno, embora reconheça algumas palavras do grego koiné, não consegue ler o Novo Testamento com fluência
sem estudo específico. Eles vão conseguir com mais facilidade que a gente, mas vai ter que estudar. A língua do povo mudou. A língua do povo daquela época, né, do Antigo Testamento, mudou. E com ela mudou também o modo como a mensagem precisa ser acessada. Fazendo um resumo do que nós vimos até agora, o grego clássico era da elite, o grego koiné era do povo. E hoje o moderno é descendente do koiné, mas diferente. Em outras palavras, o grego clássico era uma língua nobre, mas difícil e reservada à elite. O grego koiné é a língua da revelação, simples, acessível e direta. O grego moderno é seu descendente, mas com diferenças significativas. Na próxima videoaula, vamos ver as principais fontes textuais do Novo Testamento, tais como textos receptos, crítico e majoritário. Reglosa tu lau, refone tu teu. Até mais.